Vamos estar fazendo um teste aqui com a gravação da disciplina Escatologia. Meu nome é professor Sinésio Escócia, eu vou estar dando início, fazendo uma breve apresentação, na verdade, da matéria. Antes de fazer uma breve apresentação da matéria, é importante sempre, como qualquer matéria de teologia sistemática, começarmos com um texto bíblico. Então vamos ler Isaías capítulo 2, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias, e está enfatizado aí o termo últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Esse texto é maravilhoso para fazer inúmeras pregações. Eu tenho certeza que você, meu caro aluno, minha cara aluna, já está cheio de ideias ou cheia de ideias para fazer pregações. Mas o foco aqui exclusivamente, infelizmente também, será o termo últimos dias. Esse termo aqui ele é citado, na verdade, por causa de uma alusão que foi feita no livro de Alan Might, que cita a alusão feita pelo profeta Isaías. Alan Might e Franklin Ferreira, um livro de teologia sistemática, utilizam o termo, fala que nós utilizamos o termo escatologia, na verdade, graças a textos como esse que nós lemos, que falam de últimos dias, como citado acima, assim como outros talvez que vocês conheçam, mas para fins didáticos só vou utilizar isso. Se você observar na Tanakh seria a versão hebraica do Antigo Testamento, veremos a expressão Be'haaret Hayanim. Na Septuaginta é Entes Escatais Remerais. Quer dizer, ambos os textos, apesar dessas palavras difíceis em hebraico e em grego, eles querem dizer a mesma coisa: últimos dias. Escatologia provém de duas palavras gregas, eschatos e logia. Eschatos significa fim e últimas coisas. Bill Erickson afirma que tem relação direta com o fim da história, o término da obra de Deus no mundo. Escatologia tradicionalmente é o estudo das últimas coisas, por conseguinte vem lidando com questões ligadas à consumação da história, à complementação da obra de Deus no mundo. Em muitos casos também tem sido a última coisa no estudo da teologia, afinal de contas é o último capítulo que aparece lá no livro de teologia. Inclusive os livros que a gente consulta para fazer a aula, normalmente eles ficam no último lugar, no último capítulo, o último tópico considerado, o último capítulo em todos esses livros didáticos, como eu citei agora há pouco. Mas aí tem uma outra pergunta: que escatologia devemos estudar? Afinal de contas, cada livro você vai ter um foco, você vai perceber. A escatologia teve diversas formas também de interpretação durante a história. Eu até nem vou citar o livro de Louis Berkhoff. Ele até cita, na verdade, a variação histórica do termo escatologia a partir de três termos. Eu não vou, por efeito didático, tratar dos três porque não há uma habilidade tão requerida assim em escatologia, mas a gente pode até fazer por fora. Mas aqui Miller Erickson, aqui, que é mais didático, ele cita o seguinte, que a teologia ela se redefiniu durante a história, especialmente contra as controvérsias, e houveram muitas controvérsias quando o assunto era escatologia. Debates sobre escatologia não tem e nunca serão poucos, mais inclusive do que os demais temas de teologia sistemática. Afinal de contas, você trabalha com coisas às vezes que são subjetivas, não são tão objetivas, não são tão claras como outros termos. Baseando-se em James Orr, cita-se que de tempos em tempos, à medida que temos o desenvolvimento das doutrinas da igreja, temos mudanças, que é a parte que não escrevi aqui, temos mudanças na forma como vemos a escatologia. A escatologia não é influenciada apenas pela história, apesar de que, segundo o melhor definido pelo grande mestre Miller Erickson, a partir do fim do século XIX, a escatologia passou a ter a importância que teve, maior ainda, por quatro grandes motivos básicos. E esses quatro motivos básicos são muito importantes você entender. O primeiro deles é o termo futurologia. Talvez você pergunta, mas meu amado, eu sou crente, eu não fico jogando tarô, búzios, coisas assim. A futurologia em questão não tem nada a ver com isso, meu querido ou minha querida. Tem a ver com o seguinte: o crescimento do capitalismo fez com que as pessoas começassem a se preocupar com o seu futuro. Quando há o caos, esse interesse pela futurologia, pelo futuro, ganha força e ganha ímpeto. Estou gravando aqui bem em época de pandemia do Covid-19.
E obviamente não tem como negar, como também aconteceu em 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas World Trade Center, como também houve com a gripe espanhola, como também houve com a peste negra que houve já na Idade Média. Então, especificamente, nós temos que, afinal, quem não lembra das diversas teorias apocalípticas que aparecem na sociedade cada vez que aparece uma tragédia ou um desastre em proporções mundiais? A forma pela qual se dá a educação, o transporte, o emprego, faz com que as pessoas façam previsões futurológicas sobre a próxima década ou o próximo século. O segundo, não menos importante, é o crescimento do terceiro mundo, mas isso eu quero que você preste um pouco mais de atenção, porque a explicação não é tão simples assim. Eu citei aqui um autor chamado Max Weber. Ele basicamente trabalha com a ideia de ele é mais um sociólogo especificamente, e no seu livro Protestantismo e Capitalismo Social ele vai afirmar que em sua gênese o protestantismo se tornou a religião dos burgueses. Como assim? Porque basicamente a Igreja Católica ela acabava tendo como um ator, ela acabava dando um embasamento divino à opressão social que havia por parte da nobreza. Então nós temos a ideia do ócio, nós temos a ideia de que vários fatores que favoreciam sempre a nobreza em detrimento da classe C, classe básica. E a burguesia fazia parte dessa classe. Então o protestantismo, em sua gênese, acabou se tornando um pouco a religião dos burgueses nesse aspecto do ponto de vista histórico. Então, quando você estuda a história secular, normalmente ele vai focar no protestantismo, uma coisa talvez que vai até um pouco de encontro que nós aprendemos quando a gente estuda um seminário, por exemplo, que é a ideia de que o protestante, mesmo calvinista, o tradicional, ele também é um pouco triunfalista. Às vezes você tem a noção de que somente o neopentecostal é um pouco triunfalista, falando de prosperidade. Mas em sua gênese há um certo triunfalismo, inclusive das igrejas tradicionais, basicamente, que é até um pouco acima do que dizem as escrituras sagradas. O problema é uma lógica que aconteceu a partir do século XIX, que até o século XIX nós temos um crescimento do evangelho muito nos Estados Unidos, na Europa, países que realmente cresciam economicamente. O problema é que a partir do final do século XIX, o protestantismo ele cresce em países de terceiro mundo e ele cai nos países de primeiro mundo, onde esse triunfo econômico durante muito tempo ele foi maior. E o problema aí é de lógica. Para sanar essa dificuldade lógica, Erickson vai afirmar que algumas pregações tendem a trabalhar com a ideia de um presente que é árduo nos países do terceiro mundo, mas que o futuro vai guardar grandes promessas e grandes realizações. O entusiasmo e a expectativa com relação ao futuro estimulam maior interesse na escatologia, no futuro, que na história consumada, no presente. A terceira coisa é o crescimento do comunismo. Mas o que tem a ver comunismo com isso? Eu não quero falar de política, meu querido. Eu quero falar de teologia aqui. O comunismo aqui em questão, que mais nos importar, seria a ideia do materialismo dialético. Mas como assim? A grosso modo, o comunismo vai trabalhar com a ideia dos estágios na história. Para ele alcançar o seu sucesso, ele precisa passar por determinados estágios. Isso é o mais importante. E o estágio que nos importa é que às vezes vai acontecer que a ideia é que o comunismo vai trabalhar com a ideia de estágio da história, ou seja, quando se chega a determinado estágio, passa-se a outro, marchando para um último alvo. Ernest Bloch é o autor do livro O Princípio da Esperança. Apresenta o marxismo como a esperança mundial de um futuro melhor. Teve um impacto enorme sobre diversos teólogos, especialmente teólogos existencialistas, e também sobre teólogos mais cristãos, que eu vou citar como exemplo Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu o livro Logoterapia, ou Terapia pela Palavra. Para entendermos um pouco melhor, tem até uma passagem do livro dele que ele cita que quando a pessoa perdia
um propósito para viver, ela voluntariamente pegava a sua mão e ela colocava na cerca elétrica para morrer. Ou seja, ela traz a ideia, inclusive, de que a pessoa, quando ela não tem um princípio, alguma coisa para viver, ela não tem mais razão de vida. Isso que ele vai trabalhar a grosso modo. A quarta coisa que você vai ter que vai influenciar a escatologia vai ser a ameaça da destruição da humanidade. Talvez esse ponto seja o menos importante para explicar como eu coloquei aqui, porque é chovendo molhado mesmo. Quem nunca ouviu falar daquelas teses mirabolantes sobre o fim da humanidade? Por exemplo, sempre que aparece um meteoro, um foguete, todo mundo vai colocar no Facebook, está chegando, pode chegar, não sei mais o que. Nós temos séries maravilhosas, filmes maravilhosos que vão narrar o fim da humanidade. Então nós temos que, a grosso modo, nós temos que há no nosso imaginário social a questão do fim da humanidade, do fim da Terra. Também acaba influenciando de alguma forma a escatologia. Só voltando aqui um pouco, quando eu falei do crescimento do comunismo, ele vai influenciar a escatologia sobre a ideia da teologia da esperança, porque se há uma esperança, a esperança é para o futuro. Se a esperança é para o futuro, a escatologia vai ter uma resposta para o futuro. Afinal de contas, para a maneira mais simples, a pessoa tem um presente miserável, mas ela crê que ela precisa da vida eterna. Para se ter a vida eterna, ela tem que se manter vivo. Um exemplo, vamos dizer assim, poderia ser citado de Viktor Frankl. Dando continuidade, fazendo só uma alusão, nós temos que, só fazendo um breve remaker aqui, um breve revival aqui das quatro coisas das quatro motivos para a preocupação com a escatologia segundo Millard Erickson. Primeiro, a futurologia, a ideia da ansiedade que nós temos com relação ao nosso futuro, ou respostas para o futuro. A segunda, a resposta ao crescimento do evangelho no terceiro mundo. Afinal de contas, nós temos a questão da lógica, a ideia triunfalista em relação à realidade. Então você precisa de uma resposta. Afinal de contas, você prega que a pessoa vai ser próspera e ela não é próspera. Então você passa a ter uma visão de que você precisa de um futuro melhor para justificar um presente não tão melhor. E esse futuro melhor é a escatologia. O terceiro seria o marxismo teológico e a teologia da esperança, ou seja, a esperança de um mundo melhor. E o quarto, que é o imaginário social, a ameaça sempre pela destruição da humanidade. Esses são os quatro motivos que são presentes mesmo no livro de Millard Erickson, Introdução ao Estudo de Teologia Sistemática, muito bom de ser lido, diga-se de passagem. Óbvio que a história da igreja ainda relata dois extremos entre seus expoentes. Existem aqueles que supervalorizam o estudo da escatologia, aquelas pessoas que pregam sermões maravilhosos sobre escatologia, Apocalipse, Daniel, vários textos, várias passagens querem falar sempre disso para você. E aqueles que morrem de medo de falar de qualquer coisa que tenha a ver com escatologia. Até alguns lembrariam do apóstolo Pedro, que chamaria de coisas difíceis de entender. 2 Pedro 3,16. Erickson afirma que precisamos encontrar nossa posição entre algum dos duas posições, ou seja, nem ser aquela pessoa que sabe tudo de escatologia, nem ser aquela pessoa que morre de grande medo de escatologia. Afinal de contas, o grande propósito da escatologia, bíblica especificamente, é nos consolar e nos dar segurança, conforme o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Antes de embarcarmos no estudo da escatologia, alguns pontos são importantes serem lembrados. Millard Erickson citam 9, eu vou citar só 3. Primeiro, a escatologia é uma parte importante da teologia sistemática. Ou seja, eu sei que às vezes você não queria que fosse, mas ela é. Às vezes ela é especulativa demais, às vezes você tende a achar que ela é um pouco especulativa, mas ela também faz parte da teologia sistemática. Segundo, precisamos evitar especulações indevidas. Aí sim, o grande problema não é que ela seja especulativa, é que pessoas gostam de fazer especulações e ela passa a vender uma imagem especulativa. Especulações são indevidas e reconhecer talvez a parte mais difícil aí, que pelo fato das fontes bíblicas variarem quanto à clareza, nossas conclusões podem variar de acordo com o grau
de certeza. Eu até cito como exemplo a ideia do cavalo branco, por exemplo, que vai ter, até citei, eu vou citar durante essa aula, que ela vai ter pelo menos 4 interpretações diferentes. Então nós vamos ver aqui especificamente que ela vai variar quanto à clareza, e isso pode gerar uma variação por grau de certeza. Você começar a dizer que uma pessoa que pensa diferente de você, ela é herege, é muito complexa, porque a Assembleia de Deus entende de maneira diferente do calvinista nesse aspecto. E ambos são homens de Deus. É muito complicado você falar sobre isso. A escatologia também, em terceiro ponto, não pertence ao futuro. Jesus introduziu uma nova era. Vou parar por aqui. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém.